Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 41, a partir do verso de número 37. Amém, irmãos? O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando o Senhor quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Amém? O texto que está diante de nós é um texto muito conhecido da igreja. Já virou filmes, já virou minisséries, livros falam a respeito disso, pregadores exaltam o que nós lemos aqui neste dia. E esse texto fala a respeito da ascensão de um homem, onde Deus o toma e o coloca como referência para o mundo da época em que ele viveu. José sai, todos conhecem a história, está no calabouço, e mesmo no calabouço fiel ao princípio, fiel a Deus. E nesse texto a Bíblia diz que Deus o exalta sobremaneira e o coloca numa posição que, se fosse nos dias de hoje, nós ficaríamos um pouco assustados em vê-lo. José foi colocado como o segundo governante máximo do Egito. José foi colocado como o governador do Egito, aquele que governa. O texto que nós lemos, Faraó disse que somente ele em seu trono seria superior a José em suas decisões no Egito. Nós estamos vendo aqui Deus usando um crente piedoso na política, exercer influência e mudar o destino de uma geração. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós, no decurso dos cultos de instrução que nós estamos vendo, nós vemos em primeiro lugar o combate à corrupção, como combater a corrupção. Em primeiro lugar, para combater a corrupção, se um ponto principal é não ser corrupto, seja nos maiores ou nos pequenos detalhes. Nós aprendemos isso aqui, posso ouvir um amém? Amém? Muito bem. Nós aprendemos no culto passado que a influência que devemos exercer na sociedade como crentes honestos, ou seja, a honestidade, ela não é um fim em si própria. A honestidade também é um testemunho para a glória de Deus às outras pessoas que não conhecem a Deus. Então, pela honestidade e pela prática do bem, nós vamos atrair pessoas à presença de Deus. E hoje nós vamos ver o crente, o cristão e a política. Por que é tão difícil falar a respeito disso em altares, em púlpitos? Porque nós vivemos hoje, dia de hoje, como já falamos diversas vezes, nós temos um descrédito generalizado. E interessante que houve um escalonamento de desilusões e decepções. Nós começamos do alto escalão até atingir
aqui, né, a parte de baixo da pirâmide, nós vimos um escalonamento, ou seja, uma descida de descrédito e de decepções, com nossos governantes, depois com nossos líderes mais próximos, depois com os poderes e com os serviços que são prestados a nós. Então hoje, não só a classe política está descredibilizada, o judiciário está descredibilizado. Há suspeitas quando se, por exemplo, são colocadas sentenças. Há suspeitas quando se um líder busca um caminho. Suspeita-se quando qualquer líder, seja ele na área política, no sentido da governança, ou seja, políticos, também no judiciário, e também os líderes como uma forma em geral. Então, esse escalonamento, essa descida lá do alto, do poder, até o cidadão comum, fez com que nós vivêssemos uma crise de descredibilidade. Você não acredita mais em ninguém, você não acredita mais em nada, você não acredita só nos políticos, você não acredita na pessoa que está do seu lado. Há uma crise de palavras como honra, como respeito, há uma crise da genuinidade da palavra. Você não acredita mais quando a pessoa só dá a palavra para você. Você diz, não, palavra não alimenta, tem que ser documento, tem que ser assinado, eu quero que você assine, eu quero que você... Vivemos a era de que tudo tem que ser provado, em que nós nos assustamos de termos conversas particulares, e na maioria das vezes sempre queremos ter um terceiro elemento, porque esse terceiro elemento vai servir de prova. Provérbios capítulo 29, versículo 2, o sábio diz: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o ímpio, o povo suspira. Quando o ímpio, quando o justo governa, quando o justo se multiplica, quando o justo está nas cabeças, quando o justo lidera, quando o justo tem a influência sobre uma nação, a Bíblia diz que o povo se alegra. Mas quando o ímpio, o perverso, assume o poder, o povo suspira. A disfarçatez, a desonra dos líderes, desceram os degraus do poder e chegaram até nós. Existe um escritor antigo, que se diz até que esse escritor, esse livro, está na cabeceira se não de todos, mas de muitos políticos de nossa nação, que é O Príncipe, escrito por Maquiavel. E esse autor, no seu livro, ele ensina a arte da política rasteira, vamos usar essa palavra, de que o homem não precisa ter honra. Para se manter no poder, ele pode quebrar a sua palavra, ele pode quebrar a sua honra, ele tem que saber negociar, ele tem que saber a arte de trocar, ele tem que governar no sentido de conciliar os interesses. E por isso nós vemos hoje, se você prestar atenção, o alto escalão dos poderes da nossa república sendo pegos, por exemplo, com altas quantias de dinheiro, e se diz assim: de quem é esse dinheiro? Ele vai dizer: não sei. Isso desce de tal forma e chega no traficante da boca, que vende 3 saquinhos de crack, e quando ele é pego com 10 pedras de crack no bolso, perguntam a ele: de quem é esse crack? Ele diz: não sei. A disfarçatez, a desonra assumiu todos os lugares. E com muito pesar, com muita, eu diria até vergonha, chegou no nosso meio. Porque antes, ser crente era uma prerrogativa de honestidade. Assumir o sacerdócio também era uma prerrogativa de honestidade. Se o sujeito era pastor, o sujeito é honesto. O sujeito é crente, o sujeito é honesto. Mas a disfarçatez se proliferou de uma forma tão grande que atingiu até o povo que, não o povo genuíno, mas aqueles que professam a fé. O preço de se dar bem comprometeu a honra dos homens. Com a vontade de se dar bem em tudo, os homens se corromperam. O interessante é que, eu já falei aqui na igreja, se você voltar alguns anos no nosso país, você vai ver que alguns anos, até recentemente, os políticos eram símbolo de esperança de liberdade.
Se você abrir o livro de história, ou se você for no YouTube, por exemplo, e procurar documentários, você vai ver que na época do regime militar, os políticos eram a esperança do Brasil. Queremos votar. Quem viveu essa época aí? Diga amém, pelo amor de Deus. Não era assim? Hoje nós vivemos a desilusão. Entretanto, a Bíblia apresenta o povo de Deus e a política. Esse processo aqui da desmoralização, da desonra, da desfaçatez, foi fazendo que os homens honestos, a maioria dos homens honestos, eles fossem se afastando da vida pública. E nós fomos recuando da vida pública. E lembra do que nós sempre estamos falando, vamos falar mais adiante? Lembra o que eu falei a respeito da guerra? Quando se trava uma guerra, a guerra é uma guerra por território. Então, quando um lado do território recua, o outro lado avança. Então, quando os honestos foram recuando, por conta das desilusões, das decepções, eu tive grandes decepções essas semanas, esses anos, na verdade. E eu cheguei um dia lá fora conversando com os irmãos ali na porta da igreja, eu disse: olha, eu não vou assistir mais jornal, eu não vou ler mais jornal, eu vou me apolitizar. No momento de revolta, no momento de... Mas está errado. Porque quando os homens honestos se afastam da política, quando nós como crentes nos afastamos e nos desinteressamos, o avanço dos desonestos acontece e aqueles que não deveriam estar lá em cima ocupam os espaços que nós deveríamos ocupar. Então, a Bíblia apresenta Deus, o povo de Deus e a política. Porque, veja bem, irmãos, nós tivemos, a Bíblia relata reis que marcaram gerações, que marcaram a história de países, reis como Davi, que foi o rei que unificou as tribos, que fez com que Israel vivesse seus primeiros momentos como um estado, como uma nação, mesmo não reconhecido politicamente. Israel já se colocava como um país, como uma nação, quando todas as tribos se juntaram sob a bandeira de Davi. Nós vamos ver reis como Salomão, que como poucos teve a capacidade de agir como diplomata numa época em que havia guerra por qualquer coisa, a qualquer momento. Salomão viveu uma época de diplomacia entre os reinos em que ele viveu naquela época. Eram guerreiros, mas eram também estadistas. A Bíblia fala de homens como José, que nós vimos aqui, que foi retirado do calabouço pela mão de Deus para governar a nação mais poderosa daquela época e fazer um trabalho excepcional, a ponto de que naquela época fez um projeto para que recolhesse alimento, guardasse alimento durante 7 anos de fartura, para que quando viesse os 7 anos de dificuldade, o país não sofresse. E assim o Egito atravessou 7 anos de uma crise severa que viveu naquela época. Por que não falar de Daniel, que atravessou 3 imperadores de grandes reinos e foi influente em todos eles? Esses líderes fizeram a boa política. Esses líderes tiveram uma capacidade, olhe para cá, de levar Deus através da política. Imagine isso aí. Você está me entendendo, meu irmão? Para nós isso é um absurdo, né? Homens que levavam a Deus, pensando sempre no senso comum, esquecendo da individualidade. O povo perecia quando Israel mostra isso, que quando líderes corruptos ascendiam, Israel sofria. Quando levantava-se um rei ou um juiz que tinha o entendimento de Deus, a Bíblia diz que o povo prosperava. Será que essa lei mudou? Será que essa lei de Deus mudou? De quando alguém que tem um coração, a Bíblia diz que o coração do rei na mão do Senhor é um jardim, ou seja, é florido, é próspero. Você está me entendendo, irmão? Diga amém. Então, para que você não se choque comigo, não se escandalize comigo, ou não saia daqui antes do culto terminar, porque eu vou falar de política, eu quero que você entenda primeiro o que é política.
definição etimológica, ou seja, a definição da palavra no seu sentido real, política é a ciência de governar um estado, nação ou um país, ou estado, nação ou país, e também a arte de negociação para compatibilizar interesses, ou seja, a política, ela conforta vários interesses em um bem comum. Então, política não é só governar. Política não é só ser deputado, senador ou vereador ou qualquer cargo nesse conceito. Nosso conceito de política, ele está equivocado. Porque nós restringimos a política à nossa política de governo. Você está me entendendo? Diga amém. Nós achamos que política é aquilo que nós estamos vivendo no nosso país, com nossos vereadores, com nossos deputados estaduais, federais, senadores, presidentes e prefeitos. Nós restringimos a política a essa parte, e nós satanizamos a política, dizendo, eu não quero nem me aproximar disso. Mas política não é só isso. Política é compatibilizar interesses, ou seja, você faz política e não sabe que está fazendo política. Se você me entendeu, diga amém. Você está fazendo política. O nosso sistema foi comprometido, então não use ele como padrão. E parte desse sistema corrompido, olhe bem no branco dos meus olhos para o que eu vou dizer agora. E parte desse sistema corrompido que nós temos hoje é culpa nossa. E eu quero fazer uma avaliação de grupo aqui. A gente sempre tem feito isso e graças a Deus a gente tem batido a poeira e tem tirado muita coisa debaixo do tapete. Qual é o principal interesse quando você procura um político? Qual é o seu principal interesse quando você sai de sua casa para procurar um político? Geralmente não é um bem comum. Geralmente é um bem individual. Agora, diga aquele amém, bem rasgado do fundo da alma, para confessar a sua culpa. Diga amém. Amém. Esse amém foi obrigado, mas foi um amém. O que nós fazemos? Quais são nossas intenções? Por que nós procuramos os políticos? Por que nós comprometemos? Por que nós nos vendemos? Nós nos vendemos. E começamos a terceirizar a culpa, quando na verdade a culpa também é nossa. Aqui eu quero abrir um parêntese. Próximo ano nós vamos ter eleições. E quando você chegar na eleição, desligue sua televisão no horário eleitoral, porque o horário eleitoral apresenta um mundo que a gente não vive. Porque o estado que é apresentado no horário eleitoral é um estado tão seguro, que você anda para lá e para cá, é aquele pessoal rindo lá no Marco Zero, aquela coisa alegre, feliz. Vai lá no Marco Zero depois de 10 horas para ver se você fica rindo. Às vezes para escapar você tem que pular para atravessar lá para a escultura de Brenão para não ser morto ou assaltado. Ande pelas ruas aí, andar pelas ruas da propaganda eleitoral é uma maravilha. Ande pelas ruas do Recife. Muito bem. A política, entretanto, não é só isso. E eu quero fazer um desafio, abrindo parênteses. Nós vamos falar de política na igreja. Porque eu tenho uma convicção como crente que a igreja, nesse momento de crise, deve assumir o protagonismo da situação de crise. Você entende isso? Diga amém. Não fala assumir, não é porque a gente vai para comício, botar um deputado para a gente, levantar a bandeira. Não, a igreja tem que assumir sua postura como sal e luz, influência nesse mundo. Diga amém. E fique tranquilo que eu não vou sair candidato a nada. Então, se a política é a arte de compatibilizar interesses para viver bem, eu exerço política em todas as áreas da minha vida. Por exemplo, na vizinhança e na família, você tem a política da boa vizinhança.
A câmera está filmando só a mim, não vai filmar vocês. Mas quem aqui é 100% satisfeito com seus vizinhos, levante a mão. Ninguém. Vocês não filmaram não, mas ninguém. Algo nos nossos vizinhos nos incomoda. Algo nos nossos vizinhos nos inquieta. Mas nós vivemos, quem vive aqui há mais de 5 anos no mesmo lugar, levanta a mão. Quem vive aqui há mais de 10 anos no mesmo lugar, levanta a mão. Sabe por que você vive esse tempo todo? Porque você pratica a política da boa vizinhança. Você sabe compatibilizar interesses dos seus vizinhos e ele sabe, na maioria das vezes, compatibilizar os seus interesses. Então, eu fico até aqui, você fica até ali, a gente vive bem, vamos viver junto até o final da nossa vida. Em família, praticamos a política da convivência. Vou fazer o teste de novo. Não se preocupe, não vai filmar. Quem aqui, quando eu falo família, eu estou falando de cunhado, eu estou falando de genro, eu estou falando, olha, todo mundo dizendo sogra, 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 estou falando de sogra. Deixa nem eu terminar. Sogra, sogra, sogra. Quem aqui é 100% satisfeito? 100% é assim, não tem nada para trocar. Do jeito que está, eu quero que fique 100% satisfeito. Quer que eu peça para fechar os olhos, para ninguém ver? 100% satisfeito com toda a sua família. Levanta a mão. Rapaz, ainda teve 2 irmãos que levantaram a mão. Nós vamos chamar o André para dar palestra aqui na igreja. A gente compatibiliza. A gente tem aquele cunhado que é um pouco espaçoso. Eu não sofro disso, graças a Deus. 600 quilômetros de distância não tem como, né? Tem aquele cunhado espaçoso. Tem a sogra que vai lá na geladeira olhar se está tudo bem. Não é? Está lavando a roupa direitinho do meu menino? Aí eu quero que você... Olha aqui para cá, irmão. Aí eu quero que você faz, irmão, política de convivência. Na igreja temos a política eclesiástica. A vocação e os chamados são de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Mas nós temos a política eclesiástica na igreja. A eleição dos grupos, a eleição dos diáconos. Sim, a igreja elege os seus diáconos. O pastor e o ministério apresentam ao ministro. A igreja os elege, os escolhe. Quem me entendeu diz amém. É um interesse próprio. Não é um interesse próprio, é um interesse pelo bem comum. Você não briga com seus vizinhos porque você quer viver em paz. Você não briga com... tudo que acontece, você não vai brigar com sua família porque você quer viver em paz com sua família. Você, na política eclesiástica, do mesmo jeito. No trabalho, é necessário se relacionar bem com as pessoas para continuar empregado. Ou você morre de felicidade pelo seu patrão? Ninguém. Por quê? Porque existe um processo de que indivíduos são diferentes, temos interesses diferentes, olhe para cá, e nós compatibilizamos, ou pelo menos tentamos compatibilizar os interesses para que nós possamos viver em comunidade, em sociedade. E isso é política. Então tudo é política, mas a política não é tudo. Tudo que você vai conviver tem política. A política da boa vizinhança, a política da convivência, a política do trabalho, tudo isso é política. Se você não se comportar bem, se você não produzir, se você não se destacar, você não vai ser promovido. Você pode até ser demitido. É política ou não é política, irmão? Amém, irmão? Amém. Quem aqui é 100% sincero em tudo? Ninguém, irmão. Eu não estou dizendo que você é mentiroso não, você me entende? Diga amém. Eu estou falando que a política nos obriga a compatibilizar
Então nós abrimos mão de alguma coisa, nós recuamos em outra coisa. Amém, irmão? Então olhe para cá. Política tudo é política. Mas a política não é tudo. Ou seja, eu tenho, até dentro de casa, a política da convivência do marido com a mulher. Esqueci de casa, eu vou falar, irmão, agora. Qual das esposas... Só quem vai levantar a mão agora é a Eliane. Qual das esposas é 100% satisfeita com o seu marido? Olha a Eliane aí, ó. Eita, glória a Deus, hein? Devia ter filmado isso aqui, varão. Quando eu falo 100% satisfeito, aí você, amém? Aí o seu marido não deixa a toalha molhada em cima da cama. O seu marido não bota os pés em cima do sofá e corta as unhas em cima do sofá. O seu marido não se deita enquanto você está trabalhando. O seu marido não fica pedindo as coisas para você. Não é assim, seu marido? Por isso que você não quer mudar nada nele, né, irmã? Olha, quer sim. Aí a sua esposa ri o dia inteiro, não reclama de nada. É assim, irmão? Política da convivência. Está me entendendo? Diga amém. E a política de convivência com desconhecidos. Você tem uma política de convivência com desconhecidos. Você não chega em qualquer lugar metendo o pé. Você não chega em qualquer lugar falando tudo. Você chega, como nós dizemos aqui, você chega pianinho, olhando o lugar, avaliando, como um gato escaldado. É assim ou não é, meus irmãos? Irmão, você está me entendendo? Pelo amor de Deus, diga amém. Isso é política. Isso é política. Então, veja bem, não satanize a política, porque política está em todo lugar, mas nem tudo é política. Ou seja, isso significa, essa frase significa que eu faço política em tudo. Mas a boa política, qual é a boa política? Pensando no senso comum, pensando na compatibilização de um senso comum. Eu penso, quando vou fazer política, eu penso em todos. Eu não penso só que eu vou levar vantagem, eu não penso só que eu vou me dar bem, eu penso que isso vai ser bom para todos, você entende? Diga amém. Por exemplo, a política eclesiástica, nós satanizamos a política eclesiástica. Eu digo isso porque eu estou saindo desse pensamento de satanizar a política eclesiástica. Não, Deus, aleluia, tem que levantar. Deus levanta na sua vocação, mas a política faz parte do desenvolvimento da igreja. Quem ungiu Davi rei? Quem? Foi Samuel. E um dos ofícios de Samuel era ungir rei. Era um ofício político. Era a vocação dada por Deus para um exercício político. Você me entende? Diga amém. Está entendendo, irmão? A vocação existe, o chamado existe, mas Deus usa a política eclesiástica. Eu estou falando da política boa. A política boa. Por exemplo, tivemos uma reunião de ministério agora no sábado. Nós deliberamos, temos nomes para nós levarmos ao ministério. Tem esses nomes, vamos orar. Isso é política eclesiástica. Nós agora vamos orar em cima desses nomes para ver se esses nomes Deus se agrada para levá-los ao presbitério e ao diaconato. Isso é política eclesiástica. Está me entendendo, meu irmão? Amém? Agora, politicagem é outra coisa. Politicagem no sentido eclesiástico é aquele sujeito que pinta e borda na igreja, mas quando ele é consagrado a alguma coisa, ele morga. Ele senta. Isso é politicagem. Porque a vocação, Deus usa a política para a confirmação no sentido da vocação. Está me entendendo? Diga amém. Então você entendeu o que é política? Diga amém. Diga agora assim: eu sou político. Você não falou, fale. Você é, eu sou.
não sou político, não sou candidato a nada. Se o pastor está falando isso, vai se candidatar a quê? A nada. Irmão, olhe para cá. Nós precisamos entender, para o nosso país sair dessa situação, nós precisamos aprender. Amém, irmão? Deus vai mudar. Deus muda. Durante todo o processo da história da humanidade, Deus mudou a situação de reinos, de países. Mas olhe para cá, Deus usou seus filhos para mudar o quadro das situações. Tem uma frase de um historiador inglês que ele diz assim: o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Quando nós recuamos, eu já falei isso, os abutres avançam. Quando você não se insere para participar da política, a política é feita sem você. Sabe o que vai acontecer? Leis que aprovam situações contra a nossa fé. Cada dia que passa, nós somos mais empurrados para dentro da igreja. Cada dia que passa, nós falamos menos em público, porque vem lei para proibir o som, vem lei para proibir pregar em metrô. Nós temos que ter cuidado até na pronúncia de certas palavras, homossexualismo ou homossexualidade, porque nós vamos sendo cerceados, tolhidos, espremidos, colocados. Sabe por quê? Porque nós recuamos e eles avançaram. E se institui leis que beneficiam a si próprios. Aí nós vamos ver cartilhas LGBT dentro das escolas. Por quê? Olhe para cá. Por quê? Porque nós nos calamos. Porque nós recuamos. Agora eu quero que você faça um comparativo bem rápido entre dois reis. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 3. Achou? Nós vamos ver até o verso 15. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera seu pai Amazias. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio das visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate e de Jabné e de Asdod, edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maaseias, oficial sob direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas, grandes pedras. Edificou-se sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte.
Vemos aqui o rei que foi ajudado por Deus, que temia a Deus, que o coração estava na mão de Deus. A Bíblia diz que nessa época, Israel, se tornou uma potência bélica. Quando ele diz que a fama de Uzias chegou às portas do Egito, significa que o Egito percebeu a grandiosidade que se tornou aquele reino. Se você prestou atenção, Uzias, havia pessoas, engenheiros, que preparavam máquinas de guerra para Uzias. E quando o texto termina dizendo que ele foi maravilhosamente ajudado. Quem ajuda? Deus faz prosperar. Deus fez aquele reino prosperar, porque tinha um rei com o coração voltado para Deus. Você entende isso, meu irmão? Diga amém. Agora vá para 1 Reis 17:1. O tempo está correndo, eu não posso parar muito. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Então disse Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Acabe foi um rei tão perverso que Acabe se tornou padrão de malignidade. Quando a Bíblia vai falar de um rei mau, ele vai dizer, ele era mau, mas não era mau como Acabe. Ele era ruim, mas não era ruim como Acabe. E a Bíblia diz que por causa disso, e ele instituiu o culto a Baal, olhe para cá. E ele dizia que Baal daria prosperidade. E o profeta disse, durante 3 anos, segundo a minha palavra, não choverá em Israel, nem vai cair orvalho. Sabe o que é que acontece quando não chove? Crise, fome, dificuldade, peleja. Você conhece isso? Você conhece isso de perto? Nós conhecemos isso de perto. Crise, dificuldade, luta. Durante 3 anos, segundo a palavra dele, não choveria. E não choveu. Agora, faça um comparativo de Uzias e Acabe. Um rei justo e um rei injusto. Agora, faça um comparativo da nação de Israel na época de Uzias e na época de Acabe. E agora eu quero fazer uma pergunta a você: em qual delas duas você gostaria de ter vivido? É simples, irmãos. Nós estamos fugindo às nossas responsabilidades. Nós estamos fugindo à nossa responsabilidade de participar da vida política do Estado e do nosso país. Nós estamos fugindo da nossa responsabilidade de exercer influência. A Bíblia diz que José influenciou o Egito. Agora, quem era José, irmãos? Então você olha e diga assim, pastor, quando eu olho para nós mesmos, diz, pastor, então, o que é que a gente é? Nós podemos parecer insignificantes, irmãos, mas nós temos uma responsabilidade que recai sobre os nossos ombros de pensar no contexto de um bem comum. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Nós estamos fugindo à nossa responsabilidade quando nós fugimos do que devemos fazer, outros vêm e fazem. Aí eu saio dentro do contexto macro, no sentido político de governança, e venho para o sentido de igreja, da política eclesiástica da igreja. Nós temos que participar da vida política eclesiástica da igreja, irmãos. Nós temos assembleias na igreja que são cultos deliberativos, que na verdade é um esforço para que todos vocês participem da vida da igreja. Tem igrejas por aí, irmãos, que eu já passei por algumas delas, que elas nunca fizeram uma assembleia deliberativa na vida.
E conversando com alguns líderes certa feita, alguns deles disseram: você faz prestação de contas? Fazemos. Para quê? Tem que confiar em mim. Tudo bem, confie no seu líder, confie no seu pastor, olhe para cá. Mas participe da vida política eclesiástica da igreja. Você é espírito, irmão? Se você é espírito, você não come. Se você é espírito, eu faço um desafio: não pague IPVA. Se você é espírito, não pague IPTU. Se você é espírito, não precise de hospital e nem de repartição pública. Se você é espírito, ande por aí voando, flutuando como se fosse um monge budista. Nós não somos, nós somos habitantes e cidadãos dessa terra. Nós temos a vida da nossa igreja. Porque tem crente que acha que é um, sei lá, é um ser que vive flutuando a um palmo do chão. Então, varão, não paga IPVA não e vai andar no meio da rua? Está me entendendo, meu irmão? Diga amém. Então veja, eu tenho que participar da vida da igreja. Aí, olhe para cá, nós fazemos eu nasci na igreja, novinho na igreja. E quando, participando da vida da igreja, o nosso pastor chegava e dizia assim: foi decidido isso na convenção. Meu irmão, eu me sentia com meus direitos tolhidos. Eu me sentia, porque, por exemplo, foi aprovado isso e eu não concordava com aquilo, porque era uma aberração muitas vezes, no sentido administrativo, não teológico. Graças a Deus a nossa igreja é sadia biblicamente, mas no sentido administrativo, às vezes nas divisões de região. Eu tenho certeza que alguns irmãos aqui não sabem a divisão hierárquica da nossa igreja no sentido de nacional, região, campo e congregações. Alguns irmãos aqui não sabem. Nós temos que participar da vida política da igreja. Está me entendendo, irmão? Diga amém. Eu estou dizendo, não é você entrar nos corredores, saber, vamos votar em quem? Vamos fazer isso. Não, isso é politicagem. Mas se você tem a capacidade de contribuir com a sua igreja, olha aqui para mim. Se você tem capacidade de contribuir com a sua igreja, por que não se candidatar a um cargo de liderança no seu departamento? Deus me livre. Se tiver que ser, aleluia, Deus vai me levantar. Deus já te chamou. Eu passei 4 meses fazendo oração de tolo. O pastor me chamou para assumir o campo de Ribeirão, e eu fiquei 4 meses: Senhor, é para eu ir? Senhor, é para eu ir? Senhor, é para eu ir? 4 meses, um silêncio absoluto de Deus. A primeira coisa, quando eu chego em Ribeirão, dobro meu joelho e diz: Senhor, por que o Senhor não me respondeu? Deus falou: porque eu já te chamei. Isso entendi, Senhor. Qual menino eu fui? Porque eu já te chamei. Porque durante 5 anos Deus levantou vasos em profecia. Deus me deu a palavra. Deus me disse: te prepara, porque eu vou te levar para onde você menos imagina. Você está me entendendo? Diga amém. Abra Romanos capítulo 12, versículo 5. Glória a Deus, hein, irmão? Amém. Verso 5. Assim também nós, ele está falando nós, os crentes, nós, a igreja, conquistando muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-se ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. É a vida da igreja. Porque aqui no nosso meio hoje, eu digo, como pastor desta igreja, pela autoridade que o Espírito me concede nesta noite, temos homens, poucas igrejas têm um material humano que nós temos no campo de Água Fria. Eu não digo isso com soberba, eu digo isso com alegria tremenda em direção ao Senhor. Dou glórias a Deus por isso. Poucas igrejas têm um quadro tão efetivo de homens e mulheres tão capacitados como nós temos aqui hoje. Mas poucas igrejas sofrem tanto como nós sofremos por falta de material humano.
Nós sofremos. Quando você olha para a escala, você vê o irmão pregando 2, 3 vezes, não é porque o irmão queira aparecer mais do que outros, é porque outros não querem fazer quando teriam capacidade de fazê-lo. Quando você vê o mesmo irmão liderando um grupo tal, grupo B, grupo C, não é porque o irmão quer ser estrela ou quer aparecer, é porque se ele sair não vai ter outro que queira assumir. Debaixo dos arbustos tem um bocado de caboclo com pedra na mão, só esperando ele errar para acertar a primeira pedrada. Mas ele não quer fazer nada. Ele não quer agir, ele só quer criticar, ele só quer derrubar, ele só quer desfazer. Se você... Chegou uma pessoa para mim uma vez, presbítero, ele disse assim: olha, grupo tal, está errado. Ele está fazendo isso, está errado. Eu disse: tudo bem, está errado? Tá ok. Então eu vou tirar. Agora faça o seguinte: a partir de agora você assume o lugar dele. Não, o senhor também está sendo radical. Isso não é radical, é porque quem quer fazer, faz com a capacidade que Deus lhe dá. Se você tem capacidade para fazer, não se esconda, bote a sua cara para fora e faça. Isso é política eclesiástica. E a política, olhe para cá, é diferente da politicagem. Eu não preciso fazer conluio para ser. Eu nunca fiz conluio para ser pastor. Nenhum desses irmãos nunca fez conluio para ser ministro. Ajeita daqui, ajeita dali, dá um presente daqui, dá um presente dali. Se der o presente eu até aceito, mas não vai consagrar nada. Porque vim pela vocação. Deus chama, Deus levanta, Ele executa pela sua bondade. Você entende isso? Diga amém. Participe da vida da sua igreja, porque quando você recua, outros vão assumir. E eu repito, temos homens e mulheres de Deus aqui capacitadas para isso, amém? Muito bem. Então eu me sentia tolhido, porque eu não tinha voz. E um dia, eu orando no quarto da minha casa, piso morto ainda, eu disse: Senhor, se o Senhor me quiser um dia para o ministério, ou quiçá para o pastorado, sempre eu vou ouvir a igreja. Eu quero ouvir a igreja. Aí nós nos reunimos num campo de 800 membros. 50 vêm para a Assembleia. Isso, a maioria está dizendo, quando você não vem, olhe para cá, você está dizendo: isso não me interessa. Não quero saber disso. Participe da vida política da igreja. Diga amém, meu irmão. Participar das assembleias não é desrespeito, é dever. Pastor, não entendi. Questionar, se posicionar, é mais que lícito, é sua obrigação. Pastor, não entendi, me explique isso. Pastor, me mostre como é isso. Sempre respeitando as autoridades. Você sabe que pode contribuir, olhe para cá, contribua, faça. Porque quando você foge, repito, você não pode reclamar. Porque, irmãos, entenda isso. Se você exercer o cristianismo, você será a bênção em qualquer lugar onde você estiver, até no meio político. Diga amém, meu irmão. Vamos encerrar. Nós devemos participar, e há várias maneiras de participar da vida política. Como protagonistas, ou seja, pessoas podem se candidatar, e se candidatar, fique à vontade. Mas também na formação de opinião, nós temos que formar a opinião. Olha, irmão, foi feita uma pesquisa recentemente, que agora o território mais influente hoje não é mais a mídia, a grande mídia, como se fala, a televisão. O território que mais influencia são as redes sociais. Aí, eu fico olhando as redes sociais, às vezes, de alguns irmãos. Acordei, vou escovar os dentes. Que influência, hein? Morto. É triste, irmão. Eu saí do Facebook, eu vou ter que voltar de novo. Aqui desde já faço a minha manifestação pública. Eu vou ter que voltar de novo.
porque eu tenho que viver o que eu estou pregando para você. Se é um território influente, nós temos que influenciar. Irmão, você entrou aqui nessa noite, como algumas quartas-feiras algumas pessoas entram aqui na noite, sobrecarregado por uma pressão às vezes sobre-humana. Sua cabeça não para, o problema está ali latejando, você está angustiado, você está terrível, você precisa de uma palavra para você sair daquela situação. E eu chego como pastor da igreja e digo assim: o suicídio não é pecado. Olhe para cá, eu estou formando opinião. A primeira coisa que o cara vai fazer quando sair é fazer, porque o suicídio na cabeça de muitas pessoas é a saída. Mas o suicídio biblicamente é o começo de um sofrimento eterno. 1 Coríntios, Paulo fala que não nos sobreveio nenhuma aflição que nós não pudéssemos suportar, e quando ela vem, Deus manda junto com ela o escape. Aguente até o fim, porque Deus te dará vitória. Aguente até o fim, que você vai sair. Aguente até o fim, seja resiliente, firme, envergue, não quebre, porque Deus vai te dar uma saída. Agora não seja covarde e não fuja, porque Deus não tolera covardes, e aquele que tira a própria vida assim o é, porque não vai enfrentar o problema. Fique firme, aguente, apanhe, sofra, porque a vitória será maior do que a tribulação. Quando você atravessar o rio, você vai olhar para o outro lado e vai dizer: meu Deus, eu não estava vendo o tamanho e o poder do meu Deus. É isso que eu devo dizer. É isso que eu devo ensinar. É isso que eu devo dizer: levante, enfrente, lute, batalhe, guerreie, vá até o fim. Porque enquanto tiver um fôlego, a pessoa muitas vezes diz: desculpe, agora só Deus. Então melhorou, porque quando é só Deus, Ele tem poder, Ele é todo poderoso, Ele é soberano, Ele é Deus. As pessoas colocam só Deus como um fio, é o ramo principal, é o tronco principal, Ele faz quando Ele quer. Isso brota esperança. Você deve ser luz onde você está. Nós vivemos um momento maravilhoso, porque enquanto tudo está desabando ao redor, é maravilhoso porque nós temos uma oportunidade única de abrir as janelas e mostrar a luz que provém do Evangelho. Aleluia. Pastor Edson Queiroz, numa palestra para pastores aqui no Recife, eu estava presente, ele disse que pastoreava uma igreja em Nova York em 2001, quando as Torres Gêmeas caíram. Ele disse que nunca houve um movimento tão forte em retorno às igrejas como houve naquela época. Enquanto todas as pessoas achavam que era crise, foi o melhor momento para a pregação do Evangelho em terra americana. O que é crise lá para fora, meu irmão, é oportunidade de se pregar o Evangelho, porque as esperanças estão desabando, estão se desfragmentando, e a nossa esperança, ela não é corrompida por nada. Apresente-se ao mundo com aquilo que Deus está colocando em suas mãos. Diga amém, meu irmão. É uma oportunidade única de pregar, de mostrar. Enquanto as pessoas estão sem esperança, você vai chegar com a esperança em suas mãos. Aleluia. Nós devemos fazer influência como protagonistas, e também como eleitores, e também fazendo a política social da igreja. Eu vou encerrar com um texto. Abra lá Mateus capítulo 25. Mateus 25, 31. Você achou? Diga amém. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, de todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos os porá à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer.
porque tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Estava enfermo e me visitaste. Estava preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que tiveste com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos? Ou nu te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É a política social da igreja. Eu vou encerrar com um clamor a você. Talvez hoje a nossa igreja ela goza de reconhecimento na nossa vizinhança e até mesmo fora dela, de uma igreja séria, de uma igreja comprometida com as Escrituras. Você me entende? Diga amém. Dentro do nosso contexto, as pessoas nos conhecem a seriedade desse púlpito, conhecem a seriedade dessa igreja. Entretanto, a nossa comunidade precisa nos conhecer. Me ajuda aí com essas crianças em nome de Jesus. A nossa comunidade precisa nos conhecer também na vida social deles. Você está me entendendo, meu irmão? Diga amém. Talvez Deus tenha colocado um desejo no seu coração, um propósito, um projeto. Foi o que eu acabei de falar. Se Deus está te usando, deixe Deus te usar. Nós precisamos entrar aqui. Nós precisamos avançar não só espiritualmente, nós precisamos avançar fisicamente. Nós precisamos assumir os lugares das trevas e colocar lugar de luz. Mas nós não vamos fazer isso de qualquer forma. Nós temos que fazer com isso com política social. Se nós formos esperar somente os líderes, nós não iremos muito longe. Mas Deus deu a cada um de nós algo que se possa usar para ajudar o nosso próximo. Deus nos deu. Então não vamos ficar só reclamando. Então não vamos ficar só criticando. A minha oração é que a partir de hoje, eu encerro com esse clamor. Deus coloque no seu coração o desejo de participar da vida política social da igreja, para nós invadirmos os lugares onde as trevas estão reinando. E quando a igreja chega, não chega somente uma igreja, o reino de Deus se instala naquele lugar. O verdadeiro crente, ele caminha em todo lugar. O verdadeiro crente, ele entra em todas as áreas. Ele entra limpo, ele sai limpo. E muito mais do que isso, ele influencia as pessoas que estão naquele lugar. A igreja precisa dos seus dons, dos seus talentos, do seu compromisso. Porque não adianta ter um talento, ter um dom e enterrá-lo com medo de usar. O meu clamor é que cada um aqui nessa noite se comprometa diante de Deus a ser uma ferramenta de Deus para mudar o lugar onde nós vivemos. Diga amém, meu irmão. Faça a boa política e Deus te usará aonde você estiver. Faça a boa política. Você me entende? Diga amém. Então você vai sair daqui hoje sabendo que você é um político. Amém? Mas não tem o salário dele. Mas você vai pensar a partir de hoje no bem do seu próximo. Amém?